O primeiro salmo, um dos mais conhecidos e profundos dentre os demais 150 salmos, é o início que compõe o livro de cânticos poéticos e espirituais conhecido como Salmos, da Bíblia Sagrada Católica. Uma verdadeira joia espiritual cheia de significado que nos ajuda a entender como identificar e assumir uma vida boa e bem-sucedida, mas que muitas vezes, por utilizar palavras difíceis e complexas, se torna um desafio para entendermos seu real significado. Ele nos mostra a diferença de forma bem vívida entre qual caminho devemos trilhar, ou, simplificando, qual vida devemos viver. Uma é boa, cheia de qualidade e sabedoria, e a outra, onde nos entregamos às tentações da impiedade, ou seja, cedendo às coisas ruins e erradas que nos rodeiam. Vamos dar uma olhada mais de perto neste salmo, prestando atenção em cada parte para ver o que ele nos ensina, e claro, de uma maneira simples e mais fácil de se entender. Versículo 1. Descobrindo a alegria por meio de escolhas inteligentes. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, tampouco se assenta na roda dos zombadores. Vamos imaginar uma pessoa muito feliz, daquelas que estão sempre sorrindo e de bom humor. O Salmo, que é um tipo de canção especial, nos ensina como essa felicidade acontece. Ela começa quando alguém toma decisões inteligentes e cuidadosas. Primeiramente, o Salmo nos fala sobre não seguir os conselhos das pessoas que não fazem coisas boas. Essas pessoas são chamadas de ímpios. Imagine que alguém está dando ideias que podem causar problemas ou fazer coisas erradas. A pessoa sábia evita ouvir esses conselhos, como se estivesse dizendo não, obrigado, para as sugestões ruins. Depois, o Salmo nos diz que essa pessoa não anda junto com aqueles que fazem coisas erradas, que são chamados de pecadores. É como se a pessoa dissesse: não quero fazer o que é errado junto com vocês. Isso mostra que ela está escolhendo um caminho diferente, um caminho de bondade. E tem mais. O Salmo também nos mostra que essa pessoa não gosta de ficar perto daqueles que zombam dos outros, os zombadores. Isso significa que ela não gosta de brincadeiras que podem machucar os sentimentos das pessoas ou fazer com que se sintam mal. Afinal, somos todos iguais perante a Deus e não superiores ao próximo. Resumindo, esse versículo nos ensina que a felicidade começa quando tomamos decisões cuidadosas. Significa que não seguimos conselhos que podem nos levar a problemas, não nos juntamos a coisas erradas e não fazemos brincadeiras cruéis. Fazendo essas escolhas boas, podemos percorrer uma vida cheia de alegria e experiências positivas. Versículo 2. Encontrando alegria nas palavras de Deus. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Agora estamos olhando para uma parte importante do Salmo, o versículo 2. Ele nos diz algo muito interessante sobre como uma pessoa boa e feliz vive. Imagine que você tem um livro muito especial, cheio de coisas boas para aprender. Bem, esse versículo fala sobre alguém que adora esse livro especial, a lei do Senhor. Em vez de achar divertido fazer coisas que não são boas, essa pessoa gosta de ler e pensar sobre o que Deus diz das páginas desse livro. Porém, não é só de vez em quando. O versículo diz que ela pensa sobre as palavras de Deus durante o dia e até mesmo durante a noite. É como se esse livro fosse tão empolgante que ela não consegue parar de pensar nele. Resumindo, o versículo 2 nos ensina que a pessoa feliz encontra alegria nas palavras de Deus. Ela gosta de aprender e pensar sobre o que Deus diz em seu livro especial. Isso a ajuda a escolher o caminho certo e a ter uma vida cheia de coisas boas. Versículo 3. Crescendo forte e prosperando. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas dão murcho. Tudo o que ele faz prospera. Estamos agora explorando o versículo 3 do Salmo 1. Que usa uma imagem muito bonita para nos ensinar sobre o caminho da pessoa justa e sábia. Imagine uma árvore que foi plantada bem perto de um rio. Essa árvore tem a sorte de receber muita água fresca e limpa,
porque está sempre perto das águas correntes do rio. Essa água a alimenta e a faz crescer saudável e forte. Agora, pense na árvore dando frutos. Mas não a qualquer momento, somente quando é a época certa. Isso significa que a árvore espera o tempo certo para produzir frutos suculentos e saborosos. E mais, as folhas dessa árvore estão sempre cheias de vida. Elas não ficam secas e murchas, porque tem a água do rio para mantê-las frescas e vibrantes. O versículo nos ensina que a pessoa justa e sábia é como essa árvore. Assim como a árvore está sempre perto das águas do rio, a pessoa justa está sempre conectada com Deus, recebendo sua sabedoria e orientação. Assim como a árvore dá frutos na hora certa, a pessoa justa faz coisas boas no momento apropriado. E como as folhas da árvore estão sempre cheias de vida, tudo o que a pessoa justa faz prospera, ou seja, tem sucesso e dá certo. Em resumo, o versículo 3 nos ensina que a pessoa que escolhe seguir o caminho de Deus é como uma árvore forte e saudável. Ela cresce com sabedoria divina, faz coisas boas no tempo certo e suas ações são bem-sucedidas. É uma bela imagem que nos mostra como a ligação com Deus nos ajuda a florescer e prosperar em nossa jornada de vida. Agora vamos explorar o versículo 4 do Salmo 1. Escolhas e consequências. Não é o caso dos ímpios. São como para que o vento leva. O versículo nos mostra uma comparação marcante entre as pessoas que fazem escolhas boas e aquelas que escolhem caminhos errados. Pense nas pessoas que não fazem o que é certo, que escolhem fazer coisas erradas e não seguem os ensinamentos de Deus. O Salmo nos diz que essas pessoas são como a palha, uma parte fina e seca que fica nas plantas. Agora imagine o vento soprando forte. O que acontece com a palha? Ela é levada pelo vento. Não tem força para resistir. Da mesma forma, as escolhas erradas das pessoas ímpias as levam a problemas e dificuldades. Elas não têm a força interior para permanecer firmes diante das tempestades da vida. Este versículo nos mostra que as escolhas têm consequências. Quando escolhemos o caminho errado como as pessoas ímpias, podemos nos encontrar como a palha, sendo levados para longe do que é bom e certo. Em resumo, o versículo 4 nos ensina que as escolhas que fazemos importam muito. Se escolhermos fazer coisas erradas, como as pessoas ímpias, acabaremos como a palha, sendo levados pelos ventos das consequências negativas. É um lembrete importante de que nossas escolhas moldam nosso destino e devemos fazer escolhas sábias para evitar sermos levados pelo vento. Versículo 5. Escolhas e o destino final. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Agora vamos explorar o versículo 5 do Salmo 1, que nos fala sobre as consequências das escolhas que fazemos em nossa vida. Imagine que há um dia em que todos nós teremos que enfrentar um tipo de avaliação, como um julgamento. Esse versículo nos diz que as pessoas que escolhem fazer coisas erradas, chamadas de ímpios, não vão conseguir resistir quando esse dia chegar. Suas escolhas erradas serão como uma fraqueza que não os ajudará a enfrentar o julgamento de forma justa. E tem mais. Esse versículo também nos diz que os pecadores, aqueles que fazem coisas erradas, não vão se encaixar bem na comunidade das pessoas justas. É como se suas escolhas os afastassem das pessoas que fazem o que é certo e bom. Em resumo, o versículo 5 nos ensina que as escolhas que fazemos têm consequências importantes. Se escolhermos fazer coisas erradas, não seremos capazes de enfrentar bem o julgamento, e poderemos nos afastar das pessoas que fazem coisas certas. É um lembrete de que devemos fazer escolhas que nos ajudem a estar em harmonia com o que é justo e bom, para que possamos enfrentar o futuro com confiança. Versículo 6. O guia cuidadoso e a escolha de caminhos. O Senhor cuida do caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos concluir explorando o último verso do Salmo 1, o versículo 6, que nos fala sobre como Deus guia e protege aqueles que escolhem o caminho certo. Imagine que Deus é como um guia que acompanha as pessoas boas, os justos. Ele cuida do caminho delas,
como alguém que ajuda a encontrar o melhor caminho numa floresta escura. Deus está sempre lá para orientar e proteger. Agora, pense nas pessoas que não escolhem o caminho certo, que fazem coisas erradas, os ímpios, como já vimos anteriormente. É como se elas estivessem andando em uma trilha cheia de armadilhas e obstáculos. Essas escolhas erradas podem levar a problemas e dificuldades, como entrar em uma floresta cheia de espinhos e obstáculos. O versículo nos diz que seguir o caminho dos ímpios pode levar à destruição. Isso significa que as escolhas erradas podem causar muitos estragos, como uma tempestade que destrói tudo em seu caminho. Resumindo, o versículo 6 nos ensina que Deus é como um guia cuidadoso para aqueles que escolhem fazer o que é certo. Ele nos orienta e nos protege, assim como alguém que ilumina a trilha escura. Mas quem escolhe o caminho errado pode acabar enfrentando problemas sérios. É um lembrete de que nossas escolhas têm consequências reais. Optar pela retidão nos traz o cuidado e a orientação de Deus, enquanto escolhas erradas podem nos levar a resultados difíceis. Em poucas palavras, o Salmo 1 é como um mapa que nos mostra como as pessoas boas e as que fazem coisas erradas vivem. Cada parte desse salmo é como um pedacinho de um quebra-cabeça, nos ajudando a entender o que acontece quando fazemos escolhas. Ele nos ensina que a verdadeira felicidade vem quando buscamos aprender com Deus, pensando nas coisas boas que Ele nos diz. Também nos mostra que é importante escolher bem as pessoas que nos influenciam, para que possamos ser melhores. O Salmo 1 é como uma luz brilhante que nos guia, nos fazendo pensar sobre o que fazemos e nos mostrando como viver bem com Deus. Ele nos lembra de pensar antes de agir e nos ajuda a caminhar na direção certa para termos uma vida plena com Deus. Este foi o vídeo sobre o primeiro salmo, simplificando-o e desmistificando-o, para que todos possam entender o sentido e a força por trás dele. A fé move montanhas, e esta fé me motivou a ajudá-los a entender de forma mais clara o que muitas vezes é complexo por conter palavras antigas e complexas. Retribua humildemente esta ajuda, compartilhando esta mensagem com seus amigos, conhecidos e familiares que você acha que irão gostar deste vídeo. Peço também que curta e se inscreva no canal, assim poderei entender que gostaram do vídeo, e me motivando a trazer mais conteúdos simplificados de outros salmos. Fiquem com Deus. Amém.